Esse garoto é o típico nerd perdedor que leva uma surra de todo mundo, principalmente por causa da sua obsessão em provar que alienígenas existem. Aí aparece uma garota chamada Momo, que decide defendê-lo, mas o nerd sem noção acha que ela está apaixonada por ele só por isso. O bobão coloca Momo em perigo para tentar provar que aliens são reais, mas acaba encontrando um fantasma em vez disso. Dizem as lendas que algo terrível vai acontecer se o fantasma te pegar, e a criatura é incrivelmente rápida, quase como uma maratona de 100 metros rasos. O nerd está correndo pela sua vida, e essa confusão toda começou porque um cara ficou pistola com a Momo por ela não dar grana e não deixar ele se aproximar. Eles acabam se enfrentando numa batalha épica, mas o cara resolve só deixar pra lá, que sujeito sem noção. Ele era o primeiro namorado da Momo, mas as amigas feias dela não estão nem aí pra simpatizar com ela. Ela só gostava do cara porque ele parecia um tal de Kenti Takakura, e agora quer encontrar alguém que se pareça com Ken, porque, né, quem não quer um Ken na vida? Então, ela sai procurando um ombro amigo e encontra outro aluno sendo intimidado. Mas as pessoas que estão tirando onda ficam em choque quando ela decide ficar do lado do garoto. Ela conclui que o nerd não vale o tempo dela e, como a polícia parou de importunar o garoto, ela se manda. O nerd, por sua vez, acha que Momo deve estar loucamente apaixonada por ele só porque ela não fugiu gritando. Ele não parava de pensar que Momo tinha algo a dizer pra ele, e lá vai o nerd, desesperado, mostrar o que estava lendo: o presidente foi pra Marte. Mas a garota nem tá interessada. E o nerd continua sua apresentação digna de um PowerPoint, explicando que o exército dos Estados Unidos já reconheceu a existência de fenômenos aéreos não identificados. E ainda por cima, o governo criou várias forças de defesa. O nerd tá convencido de que a guerra espacial está prestes a começar. Mas Momo tá de saco cheio de ser boazinha e não quer ouvir mais sobre as teorias da conspiração dele. Ela solta uma bomba: é por isso que você não tem amigos. Pensa rápido e depois se sente mal por machucar os sentimentos do coitado, pedindo desculpas por ter exagerado. Ela tenta se explicar: olha, eu não acredito em alienígenas, mas eu acredito em fantasmas. O nerd, surpreso, começa a rir e a zoar ela, porque só os idiotas acreditam em fantasmas. E isso dá início a uma discussão épica. Momo defende seu ponto, dizendo que a avó dela é uma médium e que já viu ela fazendo exorcismos antes. O nerd, sempre o cético, retruca que isso deve ter sido só um ataque epiléptico e que isso não prova nada sobre a existência de fantasmas. Momo, esperta, contra-ataca perguntando se ele já viu algum alienígena. Nesse momento, as amigas da Momo aparecem e, ao ver a discussão, já concluem que ela deve ter desistido de encontrar o príncipe encantado dela. Em vez de escolher um namorado como Kenti Takakura, parece que Momo foi escolher um otaku. Os dois resolvem encerrar a discussão decidindo fazer uma competição. Quem conseguir provar o que realmente existe vai ganhar, e o perdedor vai ser o escravo do vencedor. Ah, nada como uma disputa saudável, não é mesmo? Mas à noite, Momo fica apavorada quando o nerd manda ela para um hospital abandonado. Ele explica que aquele lugar é um ponto quente de UFOs, e se ela gritar por um UFO no telhado, vai ser abduzida. Momo, sem entender patavinas, pergunta: o que é abduzido? E o nerd, com a empolgação de quem acaba de ganhar a Mega Sena, explica que é quando alienígenas sequestram você para fazer experiências com seu corpo. Ela fica pensando se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe dizer, porque quem é sequestrado acaba tendo a memória apagada. Os dois acabam discutindo de novo, porque o nerd se recusa a admitir que nunca viu um UFO. Mas, olha só, parece que tem algo seguindo a Momo. Enquanto isso, o nerd chega ao ponto espiritual que Momo mandou ele. O lugar é de dar medo, mas ele tá decidido a provar que fantasmas não existem. Ele quase tem um infarto quando ouve um grito esquisito e, em vez de correr, resolve anunciar sua presença em alto e bom som. Momo, de longe, explica que falar alto é a coisa mais perigosa que ele pode fazer, e o nerd fica pensando que a Momo deve ter uma vasta experiência em interagir com fantasmas. Acontece que Momo nunca viu um fantasma na vida, e lá vão os dois começar outra discussão. Momo explica que só acredita em fantasmas por causa da avó, que é tudo que ela tem depois que seus pais morreram. O nerd começa a agir todo gentil, e Momo aproveita para contar o quão esquisita é a família dela. Eles sempre faziam ela realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa, e ela tinha que continuar o ritual o caminho inteiro até a escola. Claro que isso resultou em um festival de bullying pesado. O que mais doeu foi quando o garoto que ela gostava zombou dela. A avó ficava uma fera se Momo não fizesse o ritual, e por isso, Momo chegou a odiá-la. Elas não conversaram por um bom tempo, até que recentemente Momo parou de fazer o tal ritual. Ela finalmente percebeu que, na verdade, o que ela odiava era o fato do garoto que ela gostava ter zombado da avó.
No fundo, ela amava a avó por tê-la acolhido, e é por isso que acredita em fantasmas. Então, Momo pergunta por que o nerd acredita em alienígenas, mas ele não responde. Nesse exato momento, eles veem umas pegadas estranhas, e do nada, um fantasma aterrorizante aparece e começa a dizer umas coisas bem esquisitas para o nerd. O pobre nerd sai correndo como se fosse uma cena de desenho animado, e Momo comenta sobre o que leu na internet. Segundo alguns fóruns, quem encontra tal velhinha fantasmagórica não pode deixá-la correr mais rápido do que eles, ou algo bem ruim vai acontecer. Se eles perderem uma corrida contra a vovozinha Turbo, vão ficar amaldiçoados. E adivinha? A avó pega o nerd e ele grita de terror, enquanto Momo decide ir ajudar o coitado. Mas, infelizmente, ela também tem seus próprios problemas, já que é atacada por um trio nada amigável. Momo se vê em uma situação bem estranha, e o trio se apresenta como os Ceras, porque eles são do planeta Serpo. Momo fica horrorizada ao perceber que esses são alienígenas de verdade. Mas eles tentam tranquilizá-la, dizendo que são amigáveis. Aí Momo, toda esperta, aponta: alienígenas legais não saem por aí levando as roupas das pessoas. Um dos alienígenas garante que eles cuidaram direitinho das coisas dela, mas Momo dá uma olhada e vê que eles destruíram tudo. Ela exige que eles a deixem ir, mas os alienígenas ignoram totalmente o pedido dela e começam a contar sua história. Dizem que a espécie deles só tem machos e que eles se reproduzem por meio de tecnologia de clonagem. Porém, estão tendo problemas com isso, e querem recuperar a função reprodutiva, igual aos humanos. Eles planejam usar a Momo para isso, mas ela se recusa, já que nem o ex-namorado dela conseguiu chegar perto. Momo está se guardando para um tipo Kent Takakura, então ela exige que a deixem ir. Os alienígenas, bem creepy, tentam usar telecinese para convencê-la, mas, claro, estão perdendo a mão na situação. Os alienígenas ficam chocados ao perceber que Momo está resistindo à telecinese deles. Mas, do nada, o celular de Momo toca e, para surpresa geral, uma perna sai da tela e dá um chute na cara do E. E não é só isso. A avó Turbo que estava perseguindo o nerd também atravessa a tela do celular e destrói um dos alienígenas, deixando todo mundo de queixo caído. Momo fica horrorizada ao ver que esse monstro é, na verdade, o nerd. Ele explica que foi amaldiçoado pela avó Turbo. Os alienígenas ficam impressionados ao ver como ele conseguiu atravessar o telefone, porque nem eles têm esse tipo de tecnologia. O nerd, desesperado, pede ajuda, porque ele não consegue se controlar. Os alienígenas creepy se preparam para arrancar os órgãos dele, mas o nerd está se movendo rápido demais e eles não conseguem acertar a telecinese. O E mais ninja do grupo tenta usar algum tipo de jutsu para lançar o nerd longe, enquanto o alienígena apenas diz: desista dos seus órgãos. E pasmem! O nerd surpreendentemente concorda e começa a explicar sua vida triste. Ele estava esperando ver alienígenas há tanto tempo, porque nunca teve amigos e achava que, pelo menos, os extraterrestres o aceitariam como amigo. Desde o ensino fundamental, ele tem chamado um UFO e, adivinha? Eles nunca apareceram. Os bullies o ridicularizavam e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu a existência dele. Mas, mesmo assim, Momo se levantou por ele. Por causa disso, o nerd adverte os alienígenas a não colocarem nenhum dedo em Momo, porque ele não vai permitir que ninguém a machuque. Ele está disposto a sacrificar tudo por ela, mesmo eles tendo se conhecido há 5 minutos. Ele até se oferece para se transformar em um monstro para salvá-la. Momo fica toda animada enquanto ele se transforma completamente, mas, antes que ela possa gritar vai, nerd, um alienígena lança um raio nele. Momo fica chocada ao ver como ele desiste rapidamente. O alienígena creepy volta a usar telecinese em Momo, mas ela resiste bravamente. De repente, surge uma memória. Sua avó queria que ela deixasse sua energia chi fluir fazendo o ritual, mas Momo não queria, porque todo mundo estava tirando sarro dela. A avó insistiu e até levou Momo pela mão para mostrar como fazer o ritual. Ela tinha que contrair o abdômen e imaginar que estava disparando algo do topo da cabeça. Momo seguiu exatamente o que a avó disse, mas, por causa do bullying, ficou com um baita trauma. Chega de ouvir a velha maluca, pensou. Então, Momo decidiu que nunca mais faria o ritual e até disse à avó que a odiava por ser uma falsa mediadora de espíritos. Agora, com coragem, Momo pede desculpas por tudo que disse e, determinada, realiza o ritual de novo. Ela imagina a energia chi disparando do topo da cabeça dela e, de forma chocante, isso liberta das amarras do alienígena. O nerd não consegue acreditar no que está acontecendo.
O nerd não consegue acreditar nos próprios olhos ao perceber que Momo, de alguma forma, conseguiu usar poderes psíquicos. Momo também não acredita, e o alienígena, completamente confuso, não entende porque sua telecinese está sendo empurrada de volta. Ele se pergunta se ele realmente a forçou a abrir os chakras dela, mas Momo responde que isso é porque a avó dela era uma verdadeira mediadora de espíritos. Momo agradece à avó, pois agora ela tem o poder de revidar. Com seus novos poderes, ela destroça o último alienígena e o manda voando direto para a Lua. Mas, surpresa! A Lua o explode e revela que, na verdade, era um UFO disfarçado. Momo corre à procura do nerd para que eles possam escapar, mas, em vez disso, a forma monstruosa dele ataca ela. Desperta desse transe, seu otário, ela grita, tentando fazê-lo recuperar o controle. Com toda a sua força, Momo utiliza seus poderes para separar o nerd da avó Turbo. A avó começa a questionar quem é Momo, e Momo fica horrorizado ao perceber que o nerd ainda está amaldiçoado, mesmo após a avó ter deixado o corpo dele. A velha explica que ainda possui a posse de tudo que é dele. Enquanto ela mantiver controle, o nerd continuará amaldiçoado. Então, a avó dá a entender que precisa voltar para o túnel e manda que eles a encontrem lá se quiserem levantar a maldição do nerd. A avó tá parecendo mais uma ameaça do que uma ajuda. Mas agora, o UFO está prestes a desmoronar. Ele acaba colidindo com um prédio e se esborracha no chão. O nerd chega à conclusão de que deve acreditar em fantasmas, considerando que acabou de ser amaldiçoado por um. E Momo não tem outra escolha senão acreditar em alienígenas depois de ter sido abduzida. Eles ainda estão em uma situação complicada, pois o nerd perderá o controle de si mesmo se Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. A única maneira de o nerd se livrar da maldição é espancando a avó. Ele não tem escolha a não ser ir lutar contra ela, então deixa suas roupas para Momo, assim ela tem algo para vestir a caminho de casa. Momo lembra a ele que ele vai perder o controle sem ela, mas o nerd não quer que ela se envolva mais. Vou me virar sozinho, de algum jeito, ele diz, cheio de determinação. Ele vai usar apenas a força de vontade para chegar até o túnel. Momo deseja que ele simplesmente pedisse ajuda, já que, claramente, ele não teria sobrevivido sem ela antes. O nerd se pergunta se realmente está tudo bem para alguém como ele pedir ajuda, e Momo garante que sim. Ela diz que ele deve colocar a roupa, mas o nerd, com um sorriso tímido, pergunta se ela poderia vestir as roupas dele em vez disso. A vida do nerd, perseguido por fantasmas, abduzido por alienígenas, e agora, vestindo as roupas de outra pessoa. Porque, vamos ser sinceros, ele não vai conseguir conversar com ela de outra forma. Justo nesse momento, o coração de Momo começa a acelerar. Ela não entende o motivo, mas logo percebe que o nerd acabou de recitar uma das falas do famoso Kenta Kakakura. O que está acontecendo? É um amor à primeira vista ou um simples ataque de nerdice? Conseguindo se acalmar, Momo finalmente pergunta o nome do nerd. Ele, com o orgulho digno de um super-herói, se apresenta como Ken Takakura. Momo fica tão chocada que quase desmaia. Ken? O mesmo nome do cara que ela idolatra. O universo realmente ama uma boa coincidência. E assim, a história nos ensina que, mesmo em meio a fantasmas e alienígenas, o amor pode surgir nos lugares mais estranhos. Momo simplesmente não consegue lidar com o fato de que ele tem o mesmo nome que seu ídolo. Resultado: ela começa a surtar e a se debater no chão como se estivesse em um show de rock. Mas, por causa desse momento de distração, a vovó Turbo começa a tomar conta do corpo dele. Sem pensar duas vezes, Momo mete o coitado na parede usando seus poderes, só para ver se traz o garoto de volta ao normal. Se eles vão sobreviver a isso juntos, ela deixa bem claro, ele está proibido de usar o nome dele perto dela, senão ela perde a concentração total. Então, por enquanto, ela decide chamá-lo de Okarun. Assim, os dois começam a longa caminhada até a casa da Momo. Logo o sol nasce, e segundo as teorias científicas da Momo, ou achismo mesmo, a vovó Turbo não consegue se manifestar à luz do dia. Ufa, estamos seguros. Por enquanto, ela pensa. Então, como uma boa anfitriã, Momo convida Okarun para descansar na casa da vovó. Assim que chegam, Okarun tenta entrar pelo portão da frente, mas algo dá terrivelmente errado. Ele não passou no teste de boas-vindas, e do nada começa a pegar fogo. Momo, desesperada, usa seus poderes para arrastar o garoto até o lago mais próximo, tipo um banho forçado. E aí a ficha cai. O incêndio espontâneo foi por causa do talismã que a vovó dela colocou para afastar o mal. Ups, talvez ela devesse ter avisado o Okarun sobre isso, já que ele tá meio amaldiçoado e tal. Mas beleza, agora que ela arrancou o talismã do poste, tudo deveria ficar bem, ou não. Okarun,
Compreensivelmente, está um pouco receoso de entrar de novo. Apesar de todo o drama e combustão espontânea anterior, Ocaron está bem, quer dizer, exceto pelo cabelo de esfregão que ele ganhou no processo. Momo leva para dentro da casa, chamando pela avó, mas parece que a vovó deu uma escapada. Aproveitando a ausência, Momo diz que ele pode ir direto para o quarto com ela. Só que antes de entrar, ela quer trocar de roupa, então pede que ele feche a porta e dê um tempinho para ela. Mas, mal Ocaron fecha a porta, a maldição resolve dar as caras de novo. Sem opção, ele acaba invadindo o quarto enquanto Momo está trocando de roupa, e claro, ela fica vermelha de raiva e vergonha. Resultado: mais uma vez, o pobre coitado vai parar na parede, como um adesivo. Frustrada por não poder se afastar dele nem por um segundo, Momo ordena que ele fique ali, de costas, olhando para a parede como um bom aluno de castigo, enquanto ela termina de se trocar. Quando finalmente está pronta, Momo entrega um moletom pro Ocaron, que deve servir bem nele. Aí, enquanto tem um tempinho para bater papo, Momo decide fazer a pergunta séria. Então, Ocaron, você ainda tem seu brinquedinho aí, ou a vovó Turbo levou mesmo? Ocaron nem tinha pensado nisso, mas lembrou que a vovó Turbo mencionou que pegou o instrumento dele como parte da maldição. Curiosa como sempre, Momo quer ver como é não ter, bem, as bolas no jogo, só para ter certeza. Ocaron, com medo e hesitante, dá uma olhada rápida e, terror total. Ele realmente está sem o kit de inverno. Vendo a reação dele, Momo fica ainda mais curiosa, mas mesmo que não tenha nada ali, Ocaron. Mesmo sem ter o que mostrar, Ocaron ainda tem a dignidade dele, então manda Momo dar um tempo e se afastar. Ele resolve culpá-la pela situação sem bolas, afinal, foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel amaldiçoado da vovó Turbo. Mas, para ser justa, Momo quase foi abduzida por alienígenas, e, convenhamos, foi o próprio Ocaron que puxou papo com ela sobre essas coisas de ocultismo. Ele acaba admitindo que começou com tudo isso, mas só porque não queria perder a chance de fazer uma amiga. Afinal, ela foi a primeira pessoa a ser legal com ele. Só que, no fim das contas, parece que ele só trouxe problemas para a vida da Momo. Então, ele promete que, quando tudo isso acabar, ele nunca mais vai falar com ela e que ela pode voltar a fingir que ele não existe. Momo, surpresa, responde que nunca disse que não gostava de falar com ele. Claro, no início, ela até achava ele irritante, mas, depois de conhecê-lo melhor, percebeu que ele é bem mais divertido do que imaginava. Ela até adoraria continuar falando sobre coisas de ocultismo com ele. Ocaron fica todo emocional e quieto, e isso incomoda Momo. Ela começa a cutucá-lo, exigindo que ele fale alguma coisa para quebrar o silêncio. E o que ele decide dizer? Você é feia. Pronto, os dois começam a brigar de novo, como de costume. Mas, antes que a briga pudesse esquentar, são interrompidos pelo toque da campainha. Ocaron acha que a avó da Momo voltou, mas Momo, com seu radar de perigos ligado, logo percebe que algo estranho está acontecendo. Aquela não é a campainha usual da casa. Anos atrás, sua avó já tinha avisado que a casa tinha duas campainhas, uma para pessoas normais e outra que só reagia a espíritos malignos. E, enquanto ela reflete sobre isso, se lembra de que tirou o talismã que protegia a casa do mal. Então, qualquer coisa do lado de fora daquela porta deve ser mais perigosa que um gato em cima de um piano. Ocaron pergunta o que vão fazer agora. Momo, com a esperteza de um plano mirabolante, pega o talismã e sugere que vão simplesmente deixar a porta fechada e dar no pé pela saída dos fundos. Assim, vão colocar o talismã de volta no poste e fazer com que o espírito maligno seja torrado como se fosse um marshmallow. Mas, ela avisa, Ocaron vai ter que ficar do lado de fora do portão, senão ele também vai virar churrasco. Ao saírem pela porta dos fundos, Momo dá uma espiadinha pelo canto da casa para ver se consegue avistar o espírito maligno, mas ele parece ter desaparecido. Que estranho, pensa. De repente, Ocaron chama a atenção dela e aponta para o céu, que está ficando sombriamente escuro. No instante seguinte, uma enorme parede se forma ao redor de toda a propriedade. Ótimo! Agora não temos como escapar, Momo pensa, sentindo a pressão. Com a situação ficando tensa, Momo conclui que a única opção que resta é colar o talismã no portão para se livrar do monstro. Mas, aí vem Ocaron de novo. Espera aí. Eu não consigo chegar do outro lado do portão. Momo se apressa e faz o que precisa fazer, mas logo pensa, agora ele vai morrer. A pobre Momo tenta pensar em um plano alternativo, mas logo percebe que algo vermelho está escorrendo pelo talismã. Ué, isso não é ketchup, é sangue. E ela logo conclui que está sangrando pelo nariz. Mas isso é fichinha perto do que Ocaron está passando, que está em modo freak out, com a perda de sangue rápida.
Momo olha ao redor e percebe que a causa do sangramento repentino é a densa névoa negra que apareceu no quintal. E, já que estamos falando de aparições, ela levanta a cabeça e vê um bicho colossal a encarando. O espírito, que claramente não leu o manual de boas maneiras, chama eles de malignos e desce a mão com um soco na direção deles. Mas, por sorte, eles conseguem desviar e o soco faz um buraco na parede que parece uma obra de arte moderna. Depois do que aconteceu, Momo e Okarun trocam um olhar de "o que foi isso?" e decidem que a melhor ideia é sair correndo. Mas, para piorar, o monstro dá um salto do teto e tenta pegar os dois com uma patada, mandando-os pela janela com um vento forte que nem furacão. Momo, em um ato heróico, ou talvez de desespero, arrasta Okarun para que eles continuem se movendo. Só que, adivinha? O monstro sumo decide fazer uma dança do chão e manda uma onda de choque na direção deles. Momo e Okarun se jogam atrás de um prédio, mas Momo ainda não entende porque um espírito desse tipo estaria atacando ela. Okarun, sempre com a resposta na ponta da língua, diz que não é bem um espírito. Okarun, em um momento de brilhantismo, revela que já leu sobre aquela coisa antes. E pasmem, é um alienígena do tipo Flatwood, daquelas histórias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Momo, sem acreditar, questiona por que a campainha espiritual reagiu a isso. E, claro, Okarun entra em modo professor e explica que existem estudos que sugerem que espíritos e alienígenas têm algo em comum. Ah, ótimo! Agora estamos lidando com a nova turma do além, pensa Momo. Mas a coisa fica ainda mais louca. Okarun explica que, provavelmente, o alienígena está aqui em busca de vingança porque Momo detonou uma nave espacial ontem. E se a gente não se apressar, vamos morrer sufocados por essa névoa tóxica. Legal, né? Diz ele, enquanto Momo percebe que só ela tem o poder de enfrentar aquele bicho. Porém, enquanto controla a maldição de Okarun, ela não consegue usar seus poderes corretamente. E, em um momento de distração, ela perde o foco e Okarun começa a se transformar novamente. Maravilha! Justo agora! Grita ela. E antes que Momo possa fazer algo, o alienígena aparece e destrói o prédio onde eles estavam se escondendo. Parece que o alienígena não gosta de privacidade, comenta Momo enquanto os dois saem correndo pelo quintal para escapar da criatura. Finalmente, eles conseguem se abrigar em outro lugar, e Momo transforma Okarun de volta. Mas seu braço ainda parece amaldiçoado, então ela tem que se esforçar mais para deixá-lo normal. Enquanto faz isso, Okarun olha em volta e percebe toda a destruição que causou na casa da Momo. Agora eu realmente sou um desastre ambulante, pensa ele, sem saber se ri ou chora. Okarun, decidido a não ser apenas um peso morto enquanto Momo carrega o piano, diz a ela que também quer entrar na briga. Momo, com um olhar de "me conta como", pergunta como ele pretende fazer isso. Ele explica que quer que ela libere a parte física da maldição, mas que mantenha sua mente sob controle para não se transformar na vovó Turbo de novo. Ótima ideia, né? Como se fosse fácil. Justo nesse momento, o alienígena aparece novamente e, com a delicadeza de um elefante em uma loja de cristais, explode o prédio onde estavam. Agora não há mais onde se esconder, e a única opção é seguir o plano do Okarun e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em liberar a parte física da maldição, mas ela ainda não tem controle total sobre seus poderes. Se eu conseguir fazer isso, será tipo mágica, ou uma grande catástrofe. Vamos ver no que dá. Enquanto ela libera a maldição, o alienígena manda outra onda de choque na direção deles. Mas, antes que Momo seja atingida, Okarun consegue se transformar totalmente e a carrega para a segurança. Isso é poder. Isso é bravura. Isso é não ter bolas, ele pensa. E enquanto sente um poder indescritível pulsando dentro dele, percebe que agora tem um aura de mais 1000 e uma mandíbula digna de um modelo, mas a falta das bolas ainda pesa no coração dele. E é aí que a depressão começa a se instalar. Embora esteja no controle total de sua mente, essa nova forma faz com que ele fale de um jeito engraçado e melancólico, o que irrita Momo. Por favor, não comece com essa ladainha de "sou triste porque não tenho bolas", ela responde, revirando os olhos. Se você não parar, vou te deixar de castigo. Eles ainda têm que lidar com a criatura, e essa situação é mais complicada do que passar um dia inteiro sem Wi-Fi. Okarun, agora com uma aura de poder que faria qualquer super-herói parecer fraco, se aproxima do alienígena com a confiança de um gato em um beco. Ele fica ali parado, como se estivesse esperando o alienígena fazer alguma coisa, tipo "vai, me surpreenda". Mas o alienígena, claramente sem noção, tenta esmagá-lo com uma de suas garras, e Okarun, com a agilidade de um ninja, desvia e, como se fosse uma disputa de dedo, arranca 5 dedos do alien. 5 dedos. Isso é um bom começo, ele pensa,
embora se sinta como se tivesse passado por um triturador de papel. Mas a alegria é curta, porque no meio da troca de olhares dramáticos com o alienígena, Ocarum de repente desaba e começa a cuspir um rio de sangue. O momento, oh não, ele vai desmaiar, chega e, sem poder se mover, ele é esmagado contra o chão. E, agora ferrou, pensa Momo, que rapidamente usa seus poderes para puxá-lo para longe antes que o alienígena finalize o serviço com o pé gigante. Ela pergunta, você está bem? E Ocarum responde com um gemido, mais ou menos. Só um pouco de perda de sangue, nada que um band-aid não resolva. Mas a verdade é que seu corpo não aguenta toda a pressão da maldição. E, se isso não bastasse, durante a transformação, ele só conseguiu cortar 5 dedos do alien. Só 5 dedos. Como vamos derrotar uma coisa dessas com uma mão amputada? Momo pensa em voz alta, antes de ter uma epifania. Espere! O alienígena parece um lutador de sumo. Se a gente fizer ele tocar o chão com as mãos, talvez ganhemos. É uma ideia arriscada, mas é a melhor chance que tem. Ocarum, ainda meio grogue, diz, beleza, vou me transformar de novo. Mas só aviso, depois disso, meu corpo vai pedir férias em uma ilha tropical. Momo balança a cabeça, meio preocupada, meio divertindo-se com a perspectiva. Você está certo. Mas, se você não voltar, vou ter que te enterrar em um caixão feito de papel de presente. Eles estão prontos para a próxima rodada, mesmo que Ocarum esteja mais cansado do que um gato após uma maratona de 10 horas na janela. Ocarum, já mais exausto que um celular sem bateria, diz a Momo para mirar nas pernas do alienígena. Acho que a única coisa que esse monstro vai conseguir é uma consulta de quiropraxia. Depois de definirem os detalhes do plano, eles começam a correr em direção ao alienígena, com Ocarum se lançando à frente como um projétil humano. Mas, claro, sua energia logo se esgota, e ele se sente mais lento que uma lesma em um dia de chuva. Agora é a vez de Momo. Usando seus poderes, ela puxa o alienígena, e, quando a mão dele toca o chão, começa a derreter, exatamente como haviam planejado. Isso está indo melhor do que esperado, pensa Ocarum, mas então, como se tivesse ouvido seus pensamentos, o alienígena brota uma segunda perna e se levanta, agora com a força de um lutador de MMA. Em uma cena digna de um filme de ação, o alienígena agarra Momo e a esmaga contra a parede. Ai, isso deve doer. Ocarum se preocupa, e, antes que ele possa se concentrar, sente a maldição começando a tomar conta dele. Mas, com um esforço sobre-humano, Momo acorda e mantém o controle, como se dissesse, volta pra cá, seu monstro. Não estou pronta para ser um sanduíche humano. Ocarum, sentindo a pressão, pede que Momo libere a maldição mais uma vez, mesmo que isso possa matá-lo. Eu juro que, se eu sobreviver a isso, vou pensar 2 vezes antes de entrar em túneis de granis turbinadas. Momo, cheia de determinação, diz que vai parar o alienígena sozinha. Mas, assim que ela termina a frase, o alienígena começa a espancá-la ainda mais contra a parede. O coração de Ocarum acelera. Espera! Isso não parece uma boa ideia. E se ela não sair viva dessa? Porém, para surpresa de Ocarum, essa série de socos não era apenas dor, era parte do plano de Momo. Cada soco cria uma cratera maior na parede, e ela pensa, isso é só para aquecer. Ela é realmente mais louca do que eu pensei, Ocarum reflete, admirando a bravura dela enquanto ele tenta não desmaiar na frente da ação. A parede agora está tão profunda que Momo poderia considerar instalar uma janela. Ela usa seus poderes e puxa Ocarum para perto dela, como se estivesse fazendo um truque de mágica, e também leva o talismã. É como um teletransporte de emergência, só que mais legal e menos técnico, ela pensa. Uma vez que Ocarum está seguro fora do recinto, Momo coloca o talismã de volta em seu lugar, e, como se estivesse em um espetáculo pirotécnico, o monstro se transforma em churrasco, ardendo em chamas em questão de segundos. Quem precisa de um combate quando você tem a combinação perfeita de talismã e fogo? Momo ri aliviada. Com o alienígena finalmente derretido como um sorvete ao sol, a calma volta ao recinto. Momo, aliviada, quase esquece que precisa controlar a maldição de Ocarum. Ops! Não me diga que eu fiz isso de novo. Ela recupera o foco a tempo de evitar que Ocarum se transforme novamente, mas não consegue deixar de notar que o cabelo dele agora está mais estiloso do que antes. Ei, quem diria que um pouco de perigo ia deixar seu cabelo tão legal? Você está parecendo um verdadeiro astro de rock. E eu achava que sua cabeleira de vassoura era a melhor parte de você. Mas a alegria é breve. Depois de tanta energia psíquica usada, Momo começa a sentir um leve tonto e, antes que possa fazer qualquer coisa, desmaia. E lá se vai meu momento de glória, pensa enquanto cai. Sem ela para controlar a maldição, Ocarum rapidamente se transforma,
E, como se fosse um super-herói descontrolado, Turbo Grani toma conta do corpo dele, com a vontade de sair em uma missão de destruição. Santa Dadaria, uma médium espiritual com poderes psíquicos, estrelando um programa de TV. Ela começa a descrever a vida de um famoso que está ali ao lado, mas o sujeito rebate cada detalhe, desmentindo ela na cara dura. Depois da gravação, Santa pega um táxi, e o motorista pergunta: "Vi você na TV, você tem mesmo poderes psíquicos?" Ela não responde, só abre a porta e sai andando sem olhar para trás. O taxista, sem graça, grita: "Ei, não quis ofender. Só queria ver seus poderes." Ela responde: "Se não quer virar fumaça, cai fora." Nesse momento, Vovó Turbo, a vovó turbinada, assume o controle total do corpo do pobre Ocaron e começa a girar Momo pelo pé, jogando ela direto na água. A luta entre Vovó Turbo e Santa, também conhecida como Saiko Ayase, vó de Momo, começa. Turbo tenta atacar Santa, mas cai direto numa armadilha preparada especialmente para ela, queimando toda furiosa. Vovó Turbo agora está presa no círculo que Santa Dadaria desenhou com uma caneta tirada debaixo do taco de beisebol. Santa pensa: exatamente como eu previ, a vovó caiu feito patinho na minha armadilha. Ela explica que, dependendo de onde você prega o círculo, o escudo se forma dentro ou fora dele. Por isso, Turbo não consegue nem encostar nela. Santa, então, vai até a vovó Turbo, que ameaça: "Não pense que pode me prender para sempre. Eu vou te matar." Santa responde: "Prender? Eu só quero te espancar mesmo." E começa a descer o taco na vovó Turbo sem dó. No meio da briga, ela até faz outro círculo em miniatura só para garantir, mas Turbo consegue agarrar o taco e avisa: "Se me bater de novo, o pobre coitado que eu amaldiçoei vai junto comigo pro além." Santa, ou melhor, a vovó brava, declara: "Vou acabar com qualquer um que tentar fazer minha neta de boba." Enquanto isso, Momo acorda e desce correndo, procurando por Ocaron. Ela encontra sua avó assistindo TV, que logo pergunta: "Você andou em algum lugar cheio de espíritos, Momo?" Momo responde: "Eu, não, mas meu amigo foi. Aliás, você viu um garoto? Ele pode estar encrencado sem mim." A vovó revela com tranquilidade: "Ah, o espírito maligno. Já mandei ele pro outro lado." Momo questiona: "Como ele era? Usava óculos, por acaso?" A avó dá uma de misteriosa e corta o assunto: "Ah, deixa disso. Você nem acredita em fantasmas e acha que eu sou uma médium fajuta." Momo pede desculpas, lembrando que já chamou a avó de farsante no passado, e pergunta por Ocaron. A avó responde que ele está no templo, então Momo corre até lá toda preocupada, achando que a culpa é dela. Ao abrir a porta, ela grita por Ocaron, mas se depara com ele, feliz da vida, comendo numa boa. Ocaron, comendo feliz, vê Momo e diz: "Momo, que bom que você tá bem. Achei que podia acabar te matando." Ela, sem perder tempo, bate a porta na cara dele. "Ó, o nerd de óculos, ainda tá vivo." A avó aparece e explica: enquanto ele estiver no templo, o efeito da maldição não pega. Mas, se sair, vira monstro de novo. Momo se vira, confusa: "Você não disse que tinha acabado com ele?" A vovó confessa: "Bom, tecnicamente, vovó Turbo pegou o núcleo dele. Enquanto ela tiver isso, a maldição não vai embora." Momo decide que precisa agir, já que a culpa é dela. A avó então revela o passado da vovó Turbo, que já foi chamada de a vovó a jato a 100 km por hora e causou caos pelo país. E um dia, ela foi viver numa caverna sinistra. A própria vovó tentou ir até lá, mas, ao sentir a energia espiritual intensa de dentro, perdeu a coragem e deu meia volta. Afinal, há espíritos que ficam fortíssimos em alguns lugares e têm uma conexão especial com eles. A avó explica que a vovó Turbo se fundiu com o espírito que dominava a caverna, tornando-se praticamente imbatível naquele lugar. E então diz: "Esquece esse garoto. Não quero perder minha neta." Momo, decidida, responde: "Sempre penso no que o senhor quem faria nessa situação, e ele com certeza ajudaria o Okun. Vou fazer o mesmo." A avó sorri maliciosa e provoca: "Ah, então tá apaixonada, hein? Senhor quem é o nome real do Okun, sabia?" Momo fica vermelha de irritação, enquanto a avó continua: "Já que você decidiu ir, tem uma chance. Desafia a vovó Turbo para uma corrida. Ela adora se gabar da velocidade. Se você conseguir tirar ela da caverna, ela perde poder, e vocês podem dar um jeito nela." Momo revira os olhos, pensando: uma corrida? Parece algo mais maluco do que enfrentar espíritos. Momo pergunta: "Dá para colocar uma barreira na entrada da caverna?" A avó suspira e explica que só pode usar os poderes dela dentro da cidade de Kamo,
já que recebe as forças diretamente dos deuses locais. Ela então sugere que Ocarum faça um pouco de treino físico para aguentar mais tempo no modo amaldiçoado e incentiva Momo a treinar seus poderes psíquicos. Depois, Ocarum, um tanto envergonhado, se desculpa com Momo. Desculpa, Momo. Quando lutei com aquele alien gigante, pensei só em mim. Momo tenta aliviar a tensão. Não tinha muito que você pudesse fazer naquela hora. Ocarum, determinado, responde, mas você me salvou e derrotou o monstro. Na próxima vez, prometo dar meu melhor e te proteger. Só não fica decepcionada comigo, tá? E não termina nossa amizade. Momo ri. Ocarum, você tá viajando. Só bati a porta na sua cara porque você não entende nada direito. Parece que eu vou ter que te salvar de novo da próxima vez. A avó está assistindo TV quando aparece uma notícia sobre uma celebridade que ela sempre disse que era um impostor. Todo mundo duvidava dela, mas agora o famoso foi exposto, provando que a vovó estava certa o tempo todo. A vitória moral dela é interrompida por Ocarum, que está desesperado para ir ao banheiro, mas Momo impede, pois só consegue manter o controle sobre a maldição enquanto está de olho nele. Sem saber o que fazer, Momo pede uma solução para a avó, que pergunta: como você controla essa maldição, afinal? Momo explica que consegue ver uma aura em volta de Ocarum e que, quando pressiona essa aura com as mãos, a maldição enfraquece. Ela comenta: tudo tem aura, até árvores e pedras. A avó, surpresa, responde: achei que poderes psíquicos fossem mais impressionantes. Parece que são meio limitados, né? Momo suspira, lembrando como antes achava seus poderes incríveis, mas agora só consegue ver auras básicas. A avó, pensativa, responde: então você consegue segurar a aura dele com as mãos. Isso é um começo interessante. A avó incentiva Momo a se concentrar mais, dizendo para ela fechar os olhos e sentir a aura de Ocarum com as mãos. Momo tenta, mas, bem na hora, Okun se transforma de novo. O próximo momento épico é Ocarum passando vergonha enquanto faz suas necessidades, com Momo observando para não perder o controle da maldição. Embaraçoso é pouco. Enquanto isso, a avó tenta animar Momo, lembrando que quando Momo descobriu seus poderes pela primeira vez, ela se sentia invencível e que talvez seus poderes verdadeiros estejam selados, e só com treino ela poderá libertá-los aos poucos. Mas, antes que Momo possa responder, a famosa vovó Turbo faz sua entrada dramática. Momo se desespera ao ver sua avó imóvel, com sangue escorrendo do nariz e das orelhas, e exige saber o que vovó Turbo está fazendo com ela. Vovó Turbo, com um sorriso sombrio, diz: estou dando à sua avó a escolha de como prefere morrer, e já avisei, a maldição se espalha por esse garoto. Quem ele olhar, eu posso amaldiçoar, e o fim é sempre o mesmo. Não me subestime. Vovó Turbo, com seu jeito ameaçador, avisa que não vai dar mais tempo e que Momo e Ocarum têm até hoje à noite para se decidirem. Com um sorriso sinistro, ela desaparece, e a avó, percebendo o sangue escorrendo do nariz, pergunta a Momo o que aconteceu. A cena muda e agora é noite. A avó prepara Momo e Ocarum para entrarem no túnel. Antes de partir, ela abraça Momo e diz: por favor, não morra. Depois, ela começa a rezar para que os dois voltem sãos e salvos. Dentro do trem, Momo está furiosa e grita: vovó Turbo, depois de tudo isso, você não vai escapar fácil. Tentou machucar alguém que eu amo e agora vou te dar uma surra daquelas. Todos no trem a olham, especialmente porque Momo aproveitou o momento para trocar de roupa no meio da viagem. E assim, com Momo pronta para ação e atenção no ar, o episódio termina, deixando todos ansiosos pelo próximo capítulo. Torne-se meu filhote se inscrevendo no canal do Paizão aqui. Até a próxima!